Boa tarde. Meu nome é Gilberto Schwartzman. Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor universitário e pesquisador. Sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Gostaria de conversar um pouco com os senhores e as senhoras sobre o acesso de pacientes ao tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Médico responsável não sonega informações aos seus pacientes. Temos a obrigação de discutir as melhores opções de tratamento e recomendar o que achamos mais adequado para cada paciente em particular. Ainda que o custo seja um componente muito importante nessa equação, não é correto nos colocarmos, nós médicos, na posição de guardiões das contas hospitalares. Há gente muito competente que estudou para isso e é paga para fazê-lo. Não quero dizer com isso que devamos ser indiferentes aos custos dos procedimentos e medicamentos. Claro que não. Quando o tratamento for ineficaz, de eficácia indeterminada ou controversa, ou quando houver opções de tratamento menos onerosas e igualmente eficazes, é óbvio que devemos colaborar com as contas de nossa instituição e usar o bom senso. Isso significa ser responsável. Mas quero dizer ao médico mais jovem, que inicia sua carreira, que o paciente do SUS merece todo o nosso respeito. Trate-o como se ele fosse o seu paciente particular, porque ele deposita toda a confiança em você e devemos honrar essa confiança. Quando o paciente solicitar de você um laudo assinado sobre quais os tratamentos disponíveis considerados indicados para o seu tratamento, não negue. Isso permitirá ao paciente decidir melhor o seu tratamento. E se um medicamento importante para o tratamento não estiver disponível na instituição, ele tem o direito de pleiteá-lo pela via judicial. Por que não? Você não faria o mesmo com um familiar seu? Essa é a minha opinião e é respaldada pelo Conselho Federal de Medicina. Quando um paciente ou familiar de paciente nos pergunta se existe alternativa de tratamento, algo melhor do que o atual, devemos seguir a nossa consciência e deixar bem claro qual o melhor tratamento disponível no país. E se houver algo melhor em outro país, ainda inacessível no Brasil, devemos também ser honestos e falar sempre a verdade. O brasileiro, qualquer brasileiro que busca o Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento médico em ambulatório, emergência ou internação hospitalar, deve ser recebido com o respeito e atenção que tem direito. Receber dignamente o paciente que chega ao SUS não é um favor que o funcionário do governo ou de um serviço terceirizado do governo presta. É uma obrigação do servidor para com o cidadão. O direito à saúde foi conquistado pelo povo brasileiro. Ninguém neste país deve aceitar como normal atrasos na marcação de consultas, filas intermináveis nas emergências, a ausência de leitos hospitalares e a falta de medicamentos para o seu tratamento. A Constituição Federal de 1988 é um marco histórico na luta dos brasileiros pela saúde pública. Antes dela, somente aqueles que podiam contribuir com a Previdência Social tinham acesso à saúde através do governo. No artigo 6º da Constituição de 88, está escrito que a saúde é um direito social fundamental, como o é a educação e a segurança, por exemplo. No seu artigo 196, a Constituição Federal reconhece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, dando acesso universal e igualitário a todos. Portanto, a saúde é um direito social fundamental. Ao reconhecê-lo, o Estado brasileiro obrigou-se a formular políticas públicas para o seu cumprimento. E isso é amplamente respaldado pelo direito internacional. É o legislador federal, estadual e municipal, dependendo da competência legislativa prevista na Constituição, quem irá concretizar o direito à saúde, promovendo as normas administrativas e a criação de órgãos destinados ao cumprimento da Constituição. E o cidadão brasileiro tem o direito constitucional, portanto, de receber a prestação de contas sobre o cumprimento da lei. A Constituição de 1988, nos artigos 198, 199 e 200, atribuiu ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a coordenação e execução das políticas de proteção e promoção da saúde no Brasil. Temos leis específicas para a saúde. A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as atribuições e funcionamento do SUS, enquanto que a Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências de recursos financeiros na área da saúde pelo governo.
Em outras palavras, o direito à saúde é regulado pela Constituição Federal de 1988 e por leis específicas da saúde, além de portarias e protocolos do SUS, todos esses atendendo à finalidade constitucional do direito à saúde. Quando o SUS negar acesso a medicamentos importantes para o tratamento de sua doença ou de seus familiares e amigos, reclame. Use até a via judicial se for o caso, pois a Constituição lhe garante o amplo acesso a esses medicamentos. Está escrito na Constituição. É claro que esses medicamentos devem constar da lista de tratamentos consideradas científica e eticamente adequados para o tratamento de sua doença. E mesmo se não estiverem listados, mas houver uma justificativa médica correta, o SUS deverá considerá-la, pois a medicina pode mudar mais rápido do que as instituições. E acontecer de um medicamento que você necessita ainda não fazer parte da lista reconhecida pelo governo, mas já ser considerado por consenso médico uma opção correta. A Constituição de 1988 separa o direito à saúde da previdência social. Isso é muito importante. É também um marco histórico, pois reconhece o direito de todos os brasileiros de obter serviços e ações de saúde, independentemente de ter ou não contribuído com a previdência social. Historicamente, o SUS substituiu o Instituto Nacional de Previdência Médica da Previdência Social, o antigo INAMPS, autarquia responsável pela saúde dos contribuintes da Previdência. Essa funcionou de 1974, quando foi desmembrado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, até 1990, o ano em que foi aprovada a Lei 8.080, que criou o SUS. Até então, os beneficiários da saúde eram apenas as pessoas que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, as pessoas com vínculo empregatício ou que por outra razão realizassem essas contribuições. Aos excluídos da Previdência Social, restava apenas a prestação de serviços de saúde preventivos pelo governo, como as vacinações, por exemplo, e o tratamento gratuito através de instituições filantrópicas da saúde, como as Santas Casas de Misericórdia, os hospitais de ensino e outras instituições acadêmicas. O conceito de universalização dos serviços públicos de saúde vem da salutar influência do movimento sanitarista da Assembleia Constituinte de 1987, que foi inspirada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida um pouco antes. Criou-se assim o Sistema Unificado e Descentralizado da Saúde, o SUDS, a partir do convênio entre o INAMPS e os estados, que veio a ser o arcabouço do SUS, consolidado depois pela Constituição de 1988. Portanto, o SUS é de acesso universal e igualitário. Fundamenta-se no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No artigo 197, diz que cabe ao poder público dispor sobre a sua regulamentação e controle, sendo a sua execução direta ou por terceiros. Ou seja, um hospital que presta serviços ao SUS recebe para tal. Portanto, deve atender bem a todos, sem distinção. No artigo 198, a Constituição Federal diz que as suas ações e serviços são feitas por uma rede regionalizada e hierarquizada em um sistema único, com atendimento integral a todos os brasileiros. O princípio da universalidade é extraído do artigo 196 da Constituição, que prevê o acesso universal à saúde. Possibilita o ingresso de qualquer pessoa no SUS, com ou sem contribuição à Previdência Social. Repito, com ou sem a contribuição à Previdência Social. Além de universal, esse sistema deve ser igualitário e gratuito, pois não pode ser universal se exigir uma contrapartida financeira. Repito, nenhum médico pode cobrar de pacientes em atendimento pelo SUS. Trata-se de uma prática ilegal. Para atender a população, o SUS conta com uma rede própria de atendimento e também ambulatórios e hospitais contratados, sendo a participação da iniciativa privada apenas complementar. No artigo 200, compete ao SUS fiscalizar as atividades da saúde, incluindo a produção de medicamentos e insumos, a preparação de profissionais e a busca de inovação e novas tecnologias. A regulamentação da prestação de serviços na rede pública é regida pela Lei 8.080 de 1990, que trata da organização do SUS, enquanto que a Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade e a transferência intergovernamental de recursos financeiros, ambos formando a Lei Orgânica da Saúde. A Lei Federal 8.080 acrescenta no artigo 6º a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ou seja, o fornecimento de medicamentos ao paciente do SUS.
Trata também do financiamento da saúde, objeto da Lei Complementar 141 do ano de 2011. O atendimento integral foi assegurado pelo artigo 198 da Constituição de 88, definido pela Lei 8.080. A noção de integralidade foi definida pelo Decreto Federal 7.508, que regulamentou a Lei Federal 8.080 para definir a assistência farmacêutica do SUS. No artigo 28, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas para medicamentos e a sua dispensação seja feita em unidades indicadas pelo SUS. A orientação também no sentido de que se possa ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. O Ministério da Saúde também poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. A Constituição de 1988 distingue bem a saúde da assistência social, prevendo que qualquer pessoa tem direito a obter os serviços do SUS, tendo ou não condições econômicas para arcar com os gastos da saúde de forma privada. É também direito do cidadão contratar plano privado de saúde, pagando-o de seu próprio bolso, se assim entendê-lo, ou possuir contrato de assistência médica com incentivo financeiro do seu empregador, não sendo razoável negar a essas pessoas a assistência farmacêutica do SUS, pois assim sendo as puniria por ter assistência médica privada, o que não tem fundamento legal ou constitucional. Em verdade, a Constituição Federal, no seu artigo 196, dispôs que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não cabendo à lei restringir a extensão desse direito fundamental. Do mesmo modo, não se autoriza interpretação que reduz o direito à saúde a apenas uma categoria de pessoas, as que estejam no SUS. Quando atende beneficiário de assistência médica privada, o SUS poderá sim ser ressarcido das despesas realizadas, mas contratadas privadamente, conduta que tem lastro no artigo 35 da Lei 9.656, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A tentativa de impugnar o dispositivo legal que permite o ressarcimento ao SUS pelas empresas operadoras de saúde, por medida cautelar, foi negada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não haveria inconstitucionalidade e autorizou a cobrança de ressarcimento ao SUS pelo serviço prestado, pois essa medida visaria a um só tempo recompor o patrimônio público e impedir o enriquecimento sem causa da prestadora privada. Como disse anteriormente, o usuário do SUS tem direito a obter o tratamento integral para a doença que lhe acomete. Todavia, o tratamento dispensado para sua enfermidade deve estar previsto em protocolo clínico e em diretriz terapêutica fundamentada por estudos científicos. Há vezes em que se recomendam alterações no tratamento não previstas no protocolo, tornando-se indispensável que os serviços de saúde tenham disponível um canal apto a analisar e aprovar prescrições de medicamentos que fujam ao padrão tradicional. Para tais casos, deve haver revisão por uma Câmara Técnica preparada para reanalisar em tempo hábil essas questões, para que se possa concluir sobre a correção da aplicação de um tratamento distinto daquele preconizado nos protocolos convencionais. A relação oficial de medicamentos reconhecidos pelo SUS traz segurança e previsibilidade de gastos com a saúde, mas não pode servir de obstáculo ao atendimento integral. Os órgãos responsáveis devem criar padrões de atendimento, objetivando não só a economia de recursos, como também o aperfeiçoamento e a excelência das modalidades de atenção. Todavia, deve-se destacar que o poder público não pode limitar direitos que sejam garantidos pela Constituição, especialmente na saúde. O Supremo Tribunal Federal concluiu que a ausência de um protocolo clínico no SUS para o fornecimento de um medicamento não pode violar o princípio constitucional da integralidade de acesso à saúde, ou seja, não justifica, por exemplo, a distinção entre opções acessíveis à rede pública ou privada. Em outras palavras, é inconstitucional deixar de oferecer para a clientela do SUS tratamento efetivo, reconhecido e existente no país, oferecido aos pacientes por convênios ou seguradoras privadas. Oferecer saúde à população é dispendioso? Claro que é, mas é um direito garantido pela Constituição de 1988 e para todos os cidadãos brasileiros sem distinção. O médico responsável deve ser um guardião da saúde de seu paciente. Portanto, deve informá-lo e protegê-lo. Faltam recursos? Pode ser,
mas devemos exigir que a boa governança, por parte das autoridades, garanta o provimento dos recursos e a organização necessária para que possamos oferecer o melhor em saúde. Nosso dever é lutar por um tratamento igualitário a todos os brasileiros, exigindo maior efetividade nas ações governamentais na saúde e mais clareza na prestação de contas à nação. A Constituição Federal de 1988 nos garante acesso à saúde para todos os brasileiros indistintamente. Agradeço pela atenção dos senhores.